E aí pessoal, beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre esse tópico interessantíssimo que é o de calores específicos. A gente usa muito a questão dos calores específicos em termodinâmica, tá? Eu acho que, ao meu ver, a gente usa bastante calores específicos quando fala de incompressíveis, substâncias incompressíveis, mas quando entra em gases ideais, os calores específicos são muito importantes. Então é importante que vocês tenham pelo menos essa ciência do que é. Acho que vocês já viram. Quem já viu isso no ensino médio, para passar no vestibular tem que saber um pouco, né, de calorimetria, acaba entendendo um pouco o que é, né? A gente aprende essa lei fundamental da calorimetria, que é o que? O calor trocado é igual a uma massa, né, uma massa que está dada, vezes o C, que é justamente o nosso calor específico, passando por uma diferença de temperatura, né, passando por uma certa variação de temperatura. Essa definição aí é a definição mais conhecida, né, que a gente tem para calor. Eu acho que o pessoal que é do ensino médio, talvez, ou que faz uma física básica, pelo menos entende isso daí como calor. E é realmente uma boa definição. Quando a gente chega aqui na aula de termodinâmica, eu gosto de falar para os alunos para eles esquecerem essa definição. A gente vai entrar nela aos poucos e ver quando que ela é aplicável. Ela não é aplicável para qualquer caso. Você não pode chegar lá e jogar isso em qualquer caso e avaliar. Tem condições muito precisas disso. Você tem que ter primeiramente nessa condição aí o calor específico, está vendo? Tem que ser constante. A massa, ela tem que ser uma massa constante. Estou falando de um sistema fechado, nesse caso, né? Essa variação de temperatura também tem que ser avaliada. Tudo aí tem que ser um pouco avaliado, porque para você definir, por exemplo, esse calor específico, esse C que está dado como um valor constante, tem várias coisas que têm que ser avaliadas antes disso. Agora é hora da gente não esquecer necessariamente, mas ter o olhar crítico sobre o que a gente está observando. Essa lei pode ser usada para a gente encontrar, por exemplo, calores específicos, num exemplo, por exemplo, de calorimetria, né? Esse aqui é um exemplo que está lá no livro. O que é usado aqui? Tem um certo compartimento aqui dentro, tem uma quantidade de água, um banho de água aqui fora, tem um termômetro aqui no canto e eu vou queimar esse óleo que está aqui dentro. O que vai acontecer com esse óleo? Ele vai queimar, vai aumentar a sua temperatura, né? E vai trocar calor aqui para o banho, né? Vai mandar calor para o banho e o banho, óbvio, como ele está numa temperatura mais baixa, também troca calor aqui para dentro, eles vão acabar se equivalendo, né? O calor que um ganha e o outro perde. Então são quantidades iguais. E você pode usar exatamente essa definição ali da calorimetria para avaliar qual é o calor específico o calor específico que você tem do óleo. Porque o calor específico da água, você pode pegar o valor do calor específico da água, falar que ele praticamente não altera aqui, já é uma simplificação, e você vai descobrir o calor específico daquela substância que foi queimada aqui dentro, desse container aqui que tem o óleo e tal. Se fosse óleo, se for qualquer outra substância, qualquer que seja outra substância está sendo queimada. Você sabe qual é a massa dela, e você vai ficar com essa equação aqui no final. Só que a quantidade que foi queimada ali de, de energia foi justamente igual a essa 3,32 kilojoules, não, que dá mais ou menos na conversão de unidade 0,79 quilocalorias. Aí você pode avaliar quantas quilocalorias tem, né, cada por ml. Pode fazer uma infinidade de análise agora para tentar entender o que tem ali para tentar entender agora o que foi queimado e achar qual que é o calor, né, no caso, as calorias que tem naquela colher de sopa lá de óleo. Esse exercício está lá no livro do Moran Shapiro. Ele é bem simples, é bem fácil de ir sobre ele. Então não vou nem passar ele, não. Vou passar mais para o que é importante da aula de calor específico, que é a nossa definição agora. Nós somos mais inteligentes, já estamos na aula de engenharia, na aula de física, talvez aí de termodinâmica. A gente tem que abrir um pouco a mente. Nossa mente tem que nos falar que, olha, agora a gente sabe que essas propriedades que a gente tem aqui, ó, o U e o H, que a gente acabou de falar delas. O que é o U? É a energia interna específica, e o H é a entalpia específica. Elas são propriedades que dependem da pressão e da temperatura. E a definição que nós temos para calor específico, ela depende do processo agora. Ela não depende só de como eu vou, da minha substância, ou da temperatura daquela substância, simplesmente como eu estou alcançando, como aquele processo está sendo feito. Ou seja, CP e CV é uma propriedade relacionada a como está acontecendo aquele processo também. Então, primeiramente, eu tenho essas considerações aqui, ó. O meu CV, ele é o calor específico trocado agora em um processo a volume constante. Pensa, por exemplo, um pistão cilíndrico. Na verdade, eu tenho um cilindro que está fechado. Ao invés de ser o pistão se movendo, agora tem um cilindro fechado. Nesse caso, eu estou trocando calor com essa substância que está ali dentro. A variação da energia interna com relação à variação da temperatura vai nos dar
o CV, justamente como eu vou jogando calor ali para dentro do meu sistema, conforme eu vou jogando calor, a minha energia interna vai variar e a minha temperatura vai variar. É a razão dessas duas variações que vai me dar o calor específico a volume constante. Eu tenho também o calor específico a pressão constante. Agora eu estou pensando no pistão cilíndrico que pode se mover. Eu estou jogando calor dentro do sistema. O que acontece com esse sistema? Eu tenho um pistão que pode se mover, então eu estou aumentando a energia interna das minhas partículas, mas eu também aumento a sua capacidade de mover esse pistão. Ou seja, o pistão vai se mover. Eu estou fazendo um processo que a pressão é constante. Eu tenho uma pressão mantida sobre ele, mas o pistão pode pode ser empurrado pelo gás que está ali dentro, pelo sistema que está ali dentro do pistão e do cilindro. Ou seja, eu posso ter um processo que agora vai ter uma variação não só da temperatura, mas como ele se move dentro de um pistão cilindro, ele varia também o seu volume específico. Então aqui, ó, penso o seguinte, para esse processo aqui, eu tenho uma diferença desse processo de cá. Por esse processo aqui eu tenho o quê? Deixa eu pegar aqui uma definição aqui em cima, que eu vou só usar ela aqui pra gente. Para esse processo que está à minha esquerda, eu estou falando vamos pensar um cilindro fechado, e nesse cilindro fechado eu troco o calor com esse sistema, eu transfiro o calor ao sistema, mas ele não pode variar o seu volume, o cilindro está fechado. Então só o que varia ali dentro é a energia interna, né? Aumenta a energia interna e consequentemente aumenta a temperatura. Aumentou um e o outro, eu vou ter a razão entre esses aumentos e vou ver qual que é o calor específico o calor específico a volume constante. Nesse caso aqui não, estou pensando agora num pistão cilindro. O pistão se move, ó, conjunto pistão cilindro. E o pistão pode se mover. Quando ele se move, ao transferir o calor ao sistema, eu aumento a energia interna, mas eu aumento também o volume, porque o gás se expande. Vou botar aqui o gás, ou qualquer que seja o sistema que esteja lá dentro, considerando que seja um gás se expande. Isso aqui fica mais, ó, aumento e o gás vai se expandir. Ou seja, aqui eu tenho não só a variação da energia interna, e a variação de volume. Por isso eu preciso avaliar isso através da entalpia, que é igual a U mais PV. Um processo a pressão constante, mas que o volume vai ser alterado. Tá? Então tem essa diferença desses dois processos. Um processo a pressão constante, eu tenho que considerar o calor específico a pressão constante. Um processo a volume constante, eu considero o calor específico a volume constante. Na realidade, as coisas são assim? Depende do sistema. Eu posso ter ao mesmo tempo um processo que vai ter características de um volume constante e características de uma pressão constante. Nem sempre eu posso garantir que as duas coisas vão acontecer. Pode ser que o volume se altere, mas ao mesmo tempo a pressão também se altere. Então pode ser que as duas coisas aconteçam. Isso é uma simplificação que a gente faz para modelagem mesmo de problemas. Tá? E a gente tem essa definição aqui embaixo, que é o valor de K, conhecido como a razão dos calores específicos. Isso aqui sempre é desse jeito. Não importa se está variando temperatura, não importa se depende da pressão, depende de qualquer coisa. O K é sempre igual a CP sobre CV. Alguns gostam de usar a definição também de chamar isso aqui de gama. O gama é igual a K, que é igual a CP sobre CV. Tanto faz. As relações de CP e CV são particularmente úteis, como eu falei, quando a gente trabalha com gases ideais e gases perfeitos. Para modelagem de ciclos de potência a gás, como o motor de combustão interna tipo Otto, tipo diesel, tipo Stirling, motor Brayton, tudo isso dá muita importância para CP e CV. E a gente agora, eu vou falar mais calor específico, como eu falar CP é o calor específico a pressão constante, CV é o calor específico a volume constante. Tá? Então tem essas definições aí. Em geral, isso aqui é mais uma noção que eu busquei lá do livro, tá? Em geral, o CP depende um pouco mais da pressão e da temperatura, enquanto o CV depende mais do volume específico da temperatura. Tem essa dependência com relação a gente vai mudando as coisas, né? Mas a dependência da temperatura é sempre muito forte, porque é obviamente uma das propriedades que está ali definida. Isso que eu trouxe agora para vocês verem, olha só, isso é o CP do vapor de água. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui, ou dar um zoom, será? Consigo trazer isso aqui mais para cima? Não vai dar para dar um zoom muito bem não, mas eu vou tentar botar na tela toda. Olha só, isso aqui é a variação do CP com relação à temperatura para vapor de água. Tá vendo? Na verdade está variando com duas coisas, né? Varia aqui com a temperatura e com a pressão.
Vamos dar uma olhada nessa curva aqui. Olha só, se eu tenho uma linha onde eu estou com a pressão, ela vai aumentando, conforme a minha pressão vai aumentando, eu vou caindo nessas linhas aqui, ó. Tá vendo essa pressão aqui? 1, essa pressão 2, eu tenho uma linha aqui em cima que já é pressão igual a 15, aí eu chego às pressões de 20, 25, 30, 40, 50, olha só, 50 megapascal. Tá sendo pressão de 50 megapascal. E a minha temperatura está aqui embaixo, tá vendo? Essas temperaturas estão aqui embaixo. Em algum momento, essa pressão, essa linha de CP, ela está indo lá para cima, você tá vendo que ela dispara lá para cima. Qual que é o valor que eu vejo aqui que ela está realmente disparado? Ela está muito lá em cima. Seria mais ou menos um valor aqui entre, sei lá, entre 30, é nessa faixa aqui, ó, nessa faixa aqui de pressões entre 15 até 50, eu vejo que a gente tem valores de pressão que o CP cresce muito, né? O CP está indo lá para cima. O que acontece nessa região que parece até que está indo para infinito, né? Mas na verdade não vai para infinito. A gente vê que conforme a gente vai crescendo depois, olha só, passou de 50, chega a 60, olha aqui, ó, 60 megapascal, já tem um pico aqui novamente, tá vendo? Antes tinha um pico aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, e agora, em algum lugar aqui o pico do CP para 15 MPa está lá em cima, fora do meu gráfico. Mas depois quando eu chego a 60 MPa, que é 60 MPa, eu chego novamente a ter um pico aqui em cima, o meu 70 está aqui, o meu de 80 está aqui, tá vendo? Olha o pico dele ali, o 90 MPa está aqui, o 100 MPa está aqui. Ou seja, alguma região entre 15 e 50 eu chego a um valor de CP começa a tender a infinito, um negócio muito alto, né? Muito, 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 muito alto. E o que é característico dessa região? Estou falando de água. Vamos lá olhar a água, só um minutinho, acho que talvez eu consiga trazer isso aqui para vocês. Tabela 1. Olha que interessante. Vou falar da água, a água está aqui embaixo, acho que ela está como water. Isso, olha só. Aqui esse primeiro valor é a massa molar. Então isso aqui eu estou falando da massa em quilogramas por quilomol. Está aqui em cima, a massa molar. Os outros dois são a minha temperatura crítica e a minha pressão crítica, que são as pressões do ponto crítico. Lembre-se lá, estou falando que agora em Kelvin em bar, são as pressões do meu ponto crítico, tá? Então, nessa região aqui, o que acontece? 647 Kelvin, vamos ver lá nesse gráfico, onde que vai dar. Aqui está em graus Celsius, né? 647 Kelvin, vou fazer uma conta de padaria aí, ó, 647 Kelvin, menos 273, é igual a quê? Igual a 4, aqui vai, corta 5, estou entregando minhas capacidades técnicas todas aí, mais ou menos, né? Se eu não errei nenhuma conta aqui, deu 374 graus Celsius, tá? Então está mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Eu vou lá botar uma linha aqui para isso, tá? Vou botar uma linha aqui para a gente ver o que quer dizer essa faixa aqui, ó. Draw line, isso. Vou botar uma linha aqui e ela vai chegar até lá em cima. Ó, tá aqui, ó. Mais ou menos, né? Nessa faixa aqui a gente tem o ponto crítico. Você vê? Então essa faixa, ela corresponde a esses valores de pressão que estão entre esse daqui. Ah, tem que tirar a linha ali para fazer esse desenho. Vou fazer isso aqui, elas correspondem justamente às linhas de pressão que estão entre 15, está aqui a 15, e a linha de 50, que está aqui, ó, está passando mais ou menos por aqui assim. Ou seja, eu estou nessa faixa. E nesta faixa de pressão, se eu for olhar realmente, assim, a que está indo mais para cima, lá, que está indicando que está mais ou menos no meio delas, é justamente uma pressão da ordem ali de quê? De 220 bar. 220 bar, 1 bar é igual a 100 kPa. Então eu não vou fazer a conta aqui para vocês, mas isso dá aproximadamente, né, 220,9 bar, vai dar por conversão algo muito próximo de 22,09 megapascal. Ou seja, se eu estou aqui nessa temperatura, um pouquinho mais para cima dela, né, nessa temperatura aqui, ele vai chegar a um valor muito alto, que na verdade vai ser o valor mais alto de CP que eu tenho, de todos esses. O que eu estou querendo dizer com isso? Lembrem-se lá daquelas curvas, né, que eu tenho do diagrama TV. Vou desenhar um diagrama TV aqui para nós, só para a gente poder ver isso de maneira mais clara. Ó. T e o V aqui. E aí eu vou desenhar primeiramente o nosso domo de mistura líquido-vapor. E aqui eu tenho aqueles valores que são os meus valores críticos, né? O valor da minha pressão crítica, da minha temperatura crítica, que estão mais ou menos por aqui, ó. E aqui eu tenho o meu ponto crítico. Aqui eu tenho a minha temperatura crítica
E essa linha de pressão, PC, é justamente a minha pressão crítica. O que eu tenho nesse lado aqui que está característico que eu estou vendo para essa curva de CP? Eu tenho uma curva onde o calor específico, a pressão constante, ele atinge o maior valor possível. Quando eu chego próximo ao ponto crítico, eu começo a ter os maiores valores possíveis de CP. Se eu passo do valor crítico, se eu vou, por exemplo, para pressões mais altas e temperaturas mais altas, começo a ir para essa região aqui, ó. Começar a ir no meu gráfico, eu começo a ir para lá, por exemplo. Começo a aumentar a pressão, aumentar a temperatura, ou aumentar a pressão, ou deixa eu ver como é que poderia ser. Vamos pensar, aumentar a pressão, aumentar a temperatura. Ou seja, eu estou indo para essas curvas aqui agora, de 60 megapascal, temperaturas e pressões mais altas. Eu posso até estar em um estado supercrítico, mas eu não consigo alcançar o mesmo CP que eu tenho para o ponto crítico. O ponto crítico, ele é uma coisa crítica, pelo próprio nome disso, é lógico. Né? Eu não poderia ter uma definição mais simples do que essa, mas é isso. Ele é uma coisa crítica até para troca de calor. Pensa lá na nossa definição que a gente acabou de ver, e ela é uma definição simplificada, mas pensa que você tem uma massa lá que está uma certa massa que está com um certo calor específico, a pressão constante passando no processo a pressão constante, ele tem um delta T aqui agora. Se o seu CP ele tende a infinito, o que isso quer dizer? Que você pode trocar calor, você pode trocar calor da forma que você quiser, você pode jogar muito calor no seu sistema. E ainda assim, a variação de temperatura vai ser muito pequena, porque ela é toda absorvida aqui, ó, nesse termo do calor específico à pressão constante. Você vai precisar de trocar muito calor para causar uma variação de temperatura. Ou seja, se você está aqui no ponto crítico e você quer de alguma forma aumentar a temperatura, vai gastar muita energia. É uma substância que neste ponto, ela é resiliente à troca de calor. Beleza? Calor específico extremamente alto, muito mais alto que a gente vê normalmente da água. Se a gente pega a água aqui, por exemplo, aqui tá ruim que começa em megapascal, né? Mas eu acho que aqui, se fosse mais ou menos um pouquinho aqui mais para baixo, assim, ó, seria a água a temperatura ambiente, ela tem um calor específico da ordem de 4 a água, se eu lembro mais ou menos isso, tá? O calor específico da água, a temperatura ambiente é aproximadamente 4, alguma coisa assim, quilojoules por quilograma Kelvin. Aí a gente está falando aqui de alcançar dobro, triplo, quádruplo desse CP, ou seja, consegue ser muito mais resiliente à troca de calor. Ou seja, trabalhar na temperatura e pressão críticas é muito desafiador, trabalhar com ponto crítico é muito desafiador em qualquer instância que seja. Só isso que eu queria dizer para vocês mesmo. Eu queria chegar nessa aula para falar dessa condição. A próxima a gente começa a avaliar essas condições de líquidos, propriedades para líquidos, beleza? Valeu, galera!